Bom dia. Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor. E a mensagem que eu trago para a reflexão dessa manhã está no livro de Daniel 12, versículo 1, e diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12, versículo 1, nos apresenta um evento profético que acontecerá nos últimos dias da terra. Esse pequeno tempo de angústia que acontecerá será um evento que virá exatamente quando a porta da graça for fechada, ou seja, quando Jesus Cristo encerrar o seu ministério de intercessão no santuário celestial, e também quando o Espírito Santo se retirar da vida dos ímpios, porque o encerramento do ministério intercessório de Jesus Cristo acontecerá como uma ação simultânea. Quando Cristo encerrar lá no céu, Espírito Santo aqui na terra também encerra a sua obra de convencimento do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo também se afastará da vida dos ímpios. Então, Daniel 12:1 fala de um tempo de uma angústia que nunca houve. Nós passaremos, depois que a porta da graça se fechar e começar a cair as pragas sobre a terra, nós, aqueles que formos fiéis e que estivermos vivos por ocasião, seremos perseguidos, passaremos por situações, por dores, por sofrimentos, por coisas inimagináveis. Será uma angústia que a gente não pode medir. O sofrimento do povo de Deus será tamanho que não se pode calcular a dor e a perseguição e as injúrias pelas quais nós passaremos. Mas a palavra de Deus também nos apresenta uma esperança. Embora fale desse tempo de angústia, que também é conhecido como angústia de Jacó, porque, como sabemos, Jacó, ele sofreu, ele teve angústia por pensar, por temer, sem saber se seu irmão o aceitaria, se o seu irmão o mataria ou não. Vai chegar um tempo em que nós cristãos não teremos mais para quem pregar o evangelho, porque não teremos mais pessoas se arrependendo. Não saberemos também se nós estaremos salvos ou não, se entregaremos ou não o grande exército do Senhor. Então, meus irmãos, esse tempo a gente não sabe a duração, mas será um tempo de angústia, de muita dor, de muito sofrimento, para aqueles que se mantiverem fiéis aos preceitos divinos, para aqueles que se manterem fiéis a Deus. E nós seremos perseguidos, principalmente quando começar a cair as pragas, que nós seremos acusados, né? Pessoas dirão que essas pragas estão caindo por causa daqueles que são fiéis aos preceitos de Deus, aos preceitos divinos. Mas quando isso tudo acontecer, a palavra nos diz que se levantará Miguel, o príncipe que virá para salvar o seu povo. Miguel é o próprio Cristo que virá, que não se esqueceu
e que estará voltando com grande poder e glória nas nuvens do céu para resgatar os seus. Então haverá a ressurreição especial daqueles que transpassaram a Jesus para que eles possam ver o Salvador voltando. E também haverá a ressurreição daqueles que morreram pela causa do Senhor, que morreram por amor à verdade, que morreram fiéis. Esses levantarão para ver Jesus voltar. Também teremos, irmãos, a ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos justos, porque a volta do nosso Senhor Jesus Cristo será para que todo olho possa ver. Então, nessa manhã, eu convido você a refletir sobre a sua vida e você precisa ter a certeza de que você também pode fazer parte daquele exército que, vivo ou morto, se manteve fiel a Jesus. Nessa manhã, eu e você precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração que tudo depende de um passo, de uma decisão ao lado da verdade. Se você tomarmos agora a decisão de entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, certamente nós faremos parte daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Bom dia.